Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei gravando agora o capítulo 17 do segundo livro dos Reis, a partir do versículo 1. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Assíria cada ano, como dantes. Então o rei da Assíria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Assíria e fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram os outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira o Senhor. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. E rejeitaram os estatutos e o concerto que fizera com seus pais, como também os testemunhos com que protestara contra eles, e andaram após a vaidade e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem como elas. E deixaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou senão a tribo de Judá.
Então, você ouvindo a leitura deste capítulo, do segundo livro de Reis, o capítulo 17, você está vendo que o rei da Assíria transportou o reino norte, transportou Israel, tirou Israel da sua terra, levou-os cativos, porque eles foram desobedientes a Deus, porque eles se tornaram idólatras. Veja o que nós estamos lendo aqui, eles procuraram adorar imagens, ídolos. Eles procuraram, ao ouvir os agoureiros, os adivinhos, e tudo isto é abominação para Deus. E Deus havia avisado para eles, quando eles entraram em Canaã, Deus não queria que eles se misturassem com aqueles povos e nem que fizessem o mesmo que eles faziam. Deus avisou que eles não praticassem os mesmos pecados, principalmente a idolatria, feitiçaria, e eles fizeram tudo isto. Então Deus permitiu que eles fossem tirados de Samaria e fossem levados para a Síria, no ano do reinado do rei Oséias. Continuando. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizera. Porque você se lembra que eu disse que o reino foi dividido a partir do ano em que Salomão morreu e Roboão, filho de Salomão, assumiu o trono. Houve divisão do reino, que até então era o Reino Unido. Então ficaram 10 tribos com o Reino Norte e Benjamim e Judá, 2 tribos com o Reino Sul. Então você está vendo aqui que o Reino Norte já foi levado cativo pelo rei da Síria. Mais tarde, 134 anos, me parece, depois, Judá foi levado cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Mas aí você tem que continuar ouvindo a leitura para você entender o que aconteceu com Israel e Judá. Então, versículo 19 do capítulo 17. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizera. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel, e os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porque depois que o Senhor rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor e os fez pecar um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito, nunca se apartaram deles. Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Assíria, onde permanece até ao dia de hoje. E o rei da Síria trouxe gente de Babel e de Cuta e de Ava e de Amate e de Sepharvaim e a fez habitar nas cidades de Samaria em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali não temeram ao Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões que mataram a alguns deles. Então eu vou parar no versículo 25 do segundo livro de Reis, do capítulo 17, e você acompanha esta leitura na próxima gravação, que agora Samaria foi invadida pelo rei da Síria, e eles então, agora ele levou outros habitantes para tomar posse de Samaria. Então Deus enviou leões para matar aquele povo que invadiu Samaria. Mas você continua ouvindo esta narração
na próxima gravação. Deus te abençoe.